Olá, muito bom dia. Este é o canal Adélia a Pensar a Bíblia. O meu nome é Adélia Paulo e neste vídeo vou falar sobre 13 fatores que deram origem a este projeto. Alguns dos fatores, destacados de entre outros por os ter considerado mais relevantes, que contribuíram decisivamente para o surgimento e desenvolvimento desta obra, a qual, depois dos meus 20 anos de catolicismo e precisamente outros tantos de protestantismo, teve início em 1997 e está a ser desenvolvida em solitário, isto é, em regime de isolamento, foram os seguintes. Primeiro, a necessidade intensa que, com a saúde duramente atingida desde bem cedo e a viver num território em guerra, comecei a sentir de entender as coisas, de identificar alguma razão válida que pudesse justificar a minha existência em particular e a existência dos outros em geral. Ou seja, a intensa necessidade de encontrar respostas credíveis ou, no mínimo, razoáveis que explicassem e me dessem a entender o sentido, ou pelo menos algum sentido, da imensa falta de sentido que eu via naquilo que me era dado viver e ver viver. Necessidade essa que começou a fazer-se sentir por volta dos meus 4, 5 anos de idade, por aí, e me tem acompanhado pela vida fora. Segundo, a extrema curiosidade de ver se, através do conteúdo da Bíblia, podia chegar a saber com certeza, ou no mínimo com o máximo possível de convicção, se Deus de facto existe. Terceiro, o interesse extremo em o conhecer de perto, caso viesse a ter a certeza de que ele realmente existe. Quarto, a vontade inabalável de saber, em termos de entendimento das Escrituras, até onde poderia ir através do texto bíblico em português. Apenas em português, repito. Pois não sei hebraico para poder ter acesso a textos em hebraico, tampouco sei grego para poder ler e estudar a Septuaginta, nem ainda sei latim, para ter como poder aceder à Vulgata e aprender por meio dela. Enfim, nem sequer sei inglês. Quinto, a necessidade de crer e de entender aquilo em que creio. Sexto, a necessidade de compreender a fé cristã. Sétimo, o desconforto que senti quando e enquanto pensava nos seus dogmas. Oitavo, a dificuldade em lidar e o interesse ao lidar com a linguagem hermética da Bíblia. Nono, o sentimento gerado pelos incontáveis pontos de vista antagônicos que existem sobre o seu conteúdo. Décimo, a perplexidade resultante de o sem número de doutrinas novas que têm surgido, especialmente desde a divulgação dos escritos apócrifos encontrados e traduzidos. 11º, o facto de me ter sentido desafiada a procurar saber até onde, apesar dos possíveis cortes, dos acrescentos possíveis, das prováveis adaptações a que poderá ter sido sujeito, o conteúdo da Bíblia me poderia levar, em termos de conhecimento de Deus, da vida, do ser, do estar, da verdade, da humanidade em geral, do outro em particular e de mim própria em especial.
12º, o facto de ter aceitado esse desafio, de me ter integrado nele, de o ter integrado em mim, de o ter vivido e de o viver. 13º, o desafio em questão emergiu de um pedido que fiz a Deus, depois, claro, de ter tido e de ter a certeza absoluta de que Ele existe. O meu pedido a Ele foi o seguinte: Senhor, preciso de Ti, dá-me mais de Ti. A sua resposta, não se tendo feito esperar, chegou através de um pensamento por detrás do meu pensamento e foi a seguinte: E tu, dás-me mais de Ti? Apanhada de surpresa e receosíssima do que a seguir poderia ouvir, respondi perguntando: Senhor, que hei de eu dar-te? O que possuis, o que conseguiste ajuntar e o teu tempo. Respondeu-me o Senhor: Pois é, o meu atrevimento acabava de resultar num desafio tal que, caso o viesse a aceitar, me iria seguramente sair caríssimo. E saiu. As contrapartidas foram, contudo, altissimamente compensatórias. Quer conhecer algumas dessas contrapartidas? Algumas dessas recompensas? Se sim, venha daí comigo e vamos ler, pensar, estudar, ir entendendo e fazer com que se vá compreendendo. Então, até ao próximo vídeo. Fique bem, fique com Deus.